Olá, estamos chegando mais uma vez aí na sua casa, pelo computador ou pela televisão, aqui com Rede Social Esporte Clube, no canal 9 da NET ou também no bhnews.tv.br. E nós vamos juntos, hein, para falar de muita coisa bacana aqui hoje no Rede Social. Estou muito bem acompanhada, mas hoje eu vou fazer as honras da casa apresentando primeiro a nossa convidada Fernanda Maciel, que é ultramaratonista, hoje vai falar de tudo do esporte. E a primeira pergunta que eu vou fazer, gente, vai englobar praticamente tudo. Mas antes disso, deixa eu dar bom dia também para o meu companheiro Luiz. Fernanda, prazer ter você aqui e bom dia para você, Luiz. Obrigada, bom dia e bom dia a todos aí de casa. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Prazer ter uma ultramaratonista que leva o nome do Brasil tão alto. Nós vamos entender um pouco mais como é que funciona isso. Tão alto literalmente, né? Mas depois a gente fala o porquê. E eu falei, Fernanda, que eu ia fazer uma pergunta que englobasse realmente tudo, porque a gente vai lendo a sua biografia. Eu até brinquei com isso com você ali quando eu te vi ali fora. É nutricionista, é defensora da natureza, corre também. Quem é Fernanda Maciel? Na verdade, eu sou uma ultramaratonista, ultrarunner. Ou seja, uma meia maratona você tem 21 quilômetros, a maratona 42, e uma outra maratona quer dizer que eu corro mais de 50 quilômetros. Geralmente, as provas mais importantes a nível mundial, elas têm um formato de 100 a 160 quilômetros, entendeu? E que é o que eu estou mais focada, né? E eu sou mais focada em alta montanha. Então, quer dizer que eu faço ultramaratona em montanhas com mais de 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros. E, claro, isso é o esporte que eu gosto, né? Tenho patrocinador e tudo, mas, claro, na minha vida normal eu também trabalho. Eu trabalho numa ONG internacional, então eu trabalho até na Espanha, Bélgica. Agora vou, semana que vem, estar fazendo um trabalho com dependentes químicos aqui no Brasil. E também eu gosto do tema, eu acho que eu estou estudando nutrição, então me ajuda bastante no meu esporte. Sou quiromassagista, também me ajuda bastante, medito. Então, todos esses cursos assim que eu faço, tudo é em prol, tanto na minha pessoal, como também nas minhas provas, né, para nível estar no pódio, a nível mundial, nas outras maratonas. Acaba que uma coisa puxa a outra, né? Porque você virou atleta. Aí começou a fazer a nutrição para entender o que pode, o que não pode comer. Depois até você pode contar o caso que andou comendo uma coisa que não devia, te fez mal e tudo mais. Então, a massagem, por exemplo, te dá uma cãibra no meio da corrida. Você mesmo ali já faz uma massagenzinha para poder curar. Então, acaba que uma coisa vai puxando a outra para sua paixão, né? Na verdade, a ultramaratona, você sabe, os treinos são muito pesados, então tem que correr 5, 6 horas com desnível de 5.000 metros só de subida. Então, após, eu me pergunto, mas como você recupera, né? Porque é muito desgaste. Na verdade, eu desço da montanha nos Alpes, por exemplo, já me coloco lá no meio daqueles rios de geleira e fico lá de 4 meses para proteger, sabe? Tá deixando bem meu tornozelo, meu joelho, recuperando, e também à noite faço uma massagem para outro dia conseguir estar correndo 5, 6 horas. Sem isso, eu não conseguiria estar fazendo esses treinos fortes e também chegando na prova, né, super descansada em nível muscular e de tendão, né? E só para o telespectador entender, conta um pouquinho da sua carreira dentro do esporte. O que você já ganhou, o que você já competiu? Onde que o nome do Brasil já chegou? Sim. Na verdade, eu tive muita sorte que só tem 3 anos que eu faço ultramaratona em alta montanha. Por quê? Porque eu fiz antes disso 8 anos a nível mundial de Adventure Racing, que é corridas de aventura. Onde a corrida de aventura é mountain bike, corrida, caiaque, mas é em time. E já na ultramaratona que eu faço, é individual e é só corrida. Mas então, eu comecei na Nova Zelândia, correndo meia maratonas e maratonas em 2005. E agora eu moro nos Pirineus, na Espanha. O que acontece? Ali perto tem muitas montanhas altas, né? Como os Alpes, né? O próprio Pirineus. Então, isso é o que me deu base, entendeu? E também por ter morado em Minas, né? Que tem bastante montanha. Isso que me deu base para hoje já estar entre as 3 a 5 primeiras em nível mundial nessas provas em altas montanhas. Agora, Fernanda, a gente escuta muita gente falando que eu sempre sonhei em ser nadadora, desses esportes mais convencionais, se assim eu posso dizer. Como que veio essa vontade, essa paixão por um esporte que aqui a gente não ouve falar muito, que é o nosso país, o Brasil, a gente não ouve falar muito de corrida, de aventura, de corrida nas montanhas. Minas Gerais a gente tem até muitas, né? E mesmo assim a gente não escuta. Então, como que veio essa paixão, esse interesse por esse esporte que é tão diferente?
Na verdade, o meu interesse é sempre por meio ambiente. Então, tanto que eu estudei Direito e já fui me especializar em Direito Ambiental. Na ONG é com meio ambiente. E nas corridas, comecei correndo, né, desde pequena. Então, sempre fui comecei na corrida de asfalto, como todos aqui. Comecei correndo aqui na Bandeirantes, aqui no São Bento. Mas, claro, depois já procurando correr pelo Retiro das Pedras, que eu acho que é um caminho natural também, né? Quem faz, assim, corrida de bike em speed, depois já quer provar um mountain bike. Então, comecei assim. Então, depois, para mim era um prazer ir para a Serra do Cipó, correr ali até a Cachoeira e voltar, correr aqui na Cachoeira da Ossa, no Retiro das Pedras, correr até lá e voltar. E isso anos atrás. Então, hoje em dia, eu continuo buscando cada vez mais a paisagem, né? Porque, para mim, eu subo no alto de uma montanha dessa, é inexplicável, sabe? São montanhas maravilhosas, eu passo por bosques, por lagos, por areia, é todo esse mix, assim, na verdade, que me encanta. Você tocou num ponto muito interessante que, infelizmente, olha as imagens que a gente está tendo aí, você pode até ir explicando, que eu já vi ali imagens espetaculares, aí a gente pegou dessas, e você correndo, então melhor do que eu para falar você mesmo, né? Na verdade, olha, essa prova que está passando é a Ultra Trail do Mont Blanc. A nível mundial, para mim, é a prova assim, mais importante que tem. Eu cruzo 3 países nela. Essa foi a saída desse ano, que aconteceu à meia-noite, aí eu saindo. À meia-noite, ou seja, olha, durante a noite a gente corria, né, embaixo de nevasca. E o que acontece? Essa prova eu saio de Chamonix na França, vou até Courmayeur na Itália, vou para Champé na Suíça e volto para Chamonix na França. E são 2.000, só nessa prova na Ultra Trail do Mont Blanc, são 2.300 corredores. Ou seja, você tem que provar, para você chegar ali, você tem que provar que você é capaz. Ou seja, você tem que obter 5 pontos entre várias provas internacionais. Por exemplo, se eu corro uma prova de 50 km na França, isso me dá 1 ponto. Se eu corro uma outra nos Estados Unidos, me dá outro ponto. Então, para chegar ali, eu tenho que ter os 5 pontos e ainda participar de um sorteio. Ou seja, é bem difícil. Cada um desses corredores, os mais devagares que sejam, eles têm que comprovar, eles já correram várias ultramaratonas antes para poder estar ali. Ou seja, se todos ali precisaram de provar, todos são capazes e por isso deixar a prova muito mais competitiva e muito mais difícil, né? Porque a gente vê ali aquela multidão de gente saindo. E aí a gente pode pensar que são pessoas aleatórias, que simplesmente, eu gosto do esporte, quero fazer. Não, são todas pessoas qualificadas para estar ali. Isso, com certeza. Na verdade, nessa prova, são 8.000 pessoas que participam, sendo 5.500 corredores. Além dessa, que é a mais longa, que é a Ultra Trail do Mont Blanc, existem outras 3 provas, que são diferentes quilometragens. Eu fui campeã em 2009 da TDS, que era uma prova de 110. E isso que foi, assim, que meu nome, na verdade, é porque quando você ganha, você é campeão de uma prova dessas de alto nível, aí sim que seu nome sai, né? Na verdade, se você fica em segundo, terceiro, dá na mesma. Você tem que ganhar. Além de ser difícil completar, você tem que ganhar. E, na verdade, quando eu ganhei essa, foi quando na Europa, Estados Unidos, todo o meu nome, assim, saiu. Então, hoje em dia, eu graças a Deus, consigo, né, tá mantendo esse nível e consigo estar disputando, assim, bem de igual com essas mulheres. Pergunta, Luiz, porque eu sei que o Luiz está sapecando de vontade ali. Primeiro, queria que você contasse um pouco, porque são 2.300 corredores, né, que você falou, e que quantos desses corredores chegam a completar a prova? Porque você está lá, você disputa para ganhar, você realmente fala, pensamento de atleta campeão mesmo, né? O importa é ganhar, o segundo não vai nada, mas tem vários ali que só de completar já é uma vitória imensa. Quantos desses completam e como que é a preparação do equipamento que se leva para uma prova como essa? Então, só para você ter uma ideia, você sempre tem uma margem de horas que você é obrigado a seguir. Por exemplo, na Ultra Trail do Mont Blanc, você tem 48 horas para estar completando a prova. Se você está menos dessa hora, você já é direto, já mandado a Chamonix, ou seja, você não é capaz, entendeu? Na maioria, por exemplo, este ano foi muito difícil pelo tema da nevasca. Vocês viram aí as fotos, foram toda uma madrugada correndo em neve. Então, esse ano, menos da metade conseguiu completar, mas geralmente é mais que a metade que completa. Entendeu? E sobre o equipamento, você é checado antes da prova, entendeu? Você tem que ter 1 litro de água, você tem que ter jaqueta waterproof, calça waterproof, malha térmica, calça térmica, 2 lanternas de cabeça com pilhas recâmbio. Tem que ter uma série de material. Isso você carregando durante a corrida? A minha mochila pesa em média 2 quilos, entendeu? Você me contou, a gente estava conversando um pouco antes, que existe uma determinação, né? Você tem que ter no mínimo 2 quilos para poder entrar na prova, para
Porque equilibrar, acontece, ter segurança? teve um ano que eles não colocaram essa obrigação do peso, então chegou um corredor, ele foi só com uma garrafinha, né? O meu amigo Kylian, que corre muito, que sobe e desce o Mont Blanc em 3 horas só, então fica meio desigual, porque ele leva só uma garrafinha, sendo que os outros corredores levam 6 quilos de material, ou querem copiá-lo e levar só uma garrafinha. Então isso, para a organização, isso é horrível. Porque o risco, né, de você ter vários lá nos primeiros socorros da prova é muito grande. Agora, então você é checado quanto ao todo o material, é igual de qualquer corredor, você tem que ter esse material. E os tops, né, por exemplo, os 5 primeiros, os 3 primeiros homens e mulheres, nós temos um exame antidoping antes da prova e pós-prova. E também na prova, durante a prova, antes da largada, eles já estão checando outra vez meu material. No meio da prova, eles me param e falam, celular. Então, eu tenho, no meio da prova, correndo, tenho que tirar toda meu casaco, mostrar que eu tenho celular. Tem pessoas espalhadas por toda a prova, compreendendo o circuito todo, para poder parar você, se acontecer também alguma coisa. Esse celular, ele te bipa o tempo inteiro. Então, é uma prova muito bem organizada, obviamente, de segurança e também para realmente te dar uma segurança maior. Você que está ali correndo ali não sei quantos mil quilômetros. Como eu... Ano passado, por exemplo, a prova foi cancelada. Depois de 35 quilômetros que a gente estava correndo, eles nos biparam, teve uma avalanche na frente. Então, a gente está cancelando aqui a prova, que vai continuar depois de 6 horas. Eu comecei a correr outra vez, mas a partir da Itália, não finalizando a parte da França. Ou seja, então, o celular, né, e você tem que estar também sempre... vigilando, tendo essa atenção com o seu celular durante a prova por qualquer risco de avalanche, né? Como é que funciona o planejamento? Porque você vai correr 100 quilômetros, você planeja um tempo, alimentação para aquele tempo e assim vai. O planejamento é feito sozinha porque pode acontecer, de repente, de ter algum problema, você demorar mais do que o planejado, consumir sua alimentação antes, ficar sem alimentação. Como é que funciona esse planejamento? Existe uma equipe? É só você? Como é que é? Na verdade, numa prova dessa, você larga, você sobe uma montanha, desce uma montanha, que eu faço mais ou menos em média de 2 horas e meia, 3 horas, e lá no final, num outro pueblo, numa outra vilazinha, vai ter a minha assistência lá. Se eu não tenho a minha assistência, a própria organização tem banquetes, assim, de tudo de bebida, banquetes de tudo de comida. Ou seja, então na verdade, eu decido só do gel, uma barrinha e posso estar fazendo isso e estar chegando nesse ponto para me reabastecer, para comer ali e conseguir fazer uma outra montanha, entendeu? Essas são as provas de ultramaratona. Entendeu? Nas provas que são mais curtas, de 50 quilômetros, geralmente eles também fazem isso, mas é menos, entendeu? Então, claro, você tem que estar calculando e com uma margem, né, de emergência, assim, de mais alimentação para você estar conseguindo chegar ali. Ô, Fernanda, pode até ser uma pergunta meio leiga, né? Porque eu sou totalmente leiga, acho que o Luiz também é dentro desse esporte e a maioria dos nossos telespectadores também. Então, quem ganha? Quem chega primeiro? Quem faz em menos tempo? Porque a gente sempre ouve, já tivemos outros corredores aqui no Rede Social e tem aquelas provas de regularidade, por exemplo. Você tem que correr o tempo inteiro com 30 quilômetros, vamos supor. Ou não, tem que correr quem chega primeiro, aí você dispara correndo e quem chegar primeiro, pronto. Nesse tipo de prova, quem que ganha? Na verdade, essa é a básica. Largou o mais rápido que chega, ganha. Então, tem hora que você fala, meu Deus, tem gente atrás de mim, eu tenho que disparar. Independente da neve estar no seu joelho, você tem que falar, meu Deus, tem gente atrás de mim, vou disparar, correr agora. Na verdade, essa é a experiência já me falou bastante que eu tenho que largar devagar. Porque são muitas horas, então, na verdade, você se empolga ali, ainda mais que várias vezes você larga, né? Geralmente você larga de uma cidade, né? Ali da vila, então é plano, é asfalto, você vai bem rápido, porque aqui é fácil de correr, né? Ainda mais com a adrenalina. Mas não, você tem que manter a calma, porque são muitas horas. Mas é claro, chega o mais rápido. Então começa devagarzinho e aí quando você vê que dá para dar um pico de velocidade, não queima a energia toda no início, porque senão você vai faltar no final com certeza. Show de bola, nós estamos recebendo aqui no Rede Social Esporte Clube de hoje, Fernanda Maciel, ultramaratonista. Mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem muito mais papo aqui no Rede Social. Fique ligado, viu?
De volta com Rede Social Esporte Clube, aqui pela BH News, o seu canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. E olha, nesse intervalo a gente não parou um instante recebendo Fernanda Maciel, ultramaratonista. E o papo tá bom, hein, gente? É conversa que não acaba mais, Fernanda. E já na volta desse segundo bloco, eu já quero que você me explique um pouquinho dessa ONG, que é a Outward Bound, né? Se eu tiver a pronúncia estiver errada, você já me ajuda. Mas essa ONG, conta um pouquinho do projeto, como que vocês trabalham? Na verdade, é uma ONG que trabalha com o meio ambiente. Existem 53 países, então é bom que é uma ONG internacional, então eu tenho total liberdade para estar trabalhando na Espanha, na Bélgica, toda a Europa, nos Estados Unidos, com um projeto só de paz também que eu faço. Agora, semana que vem, né, vou estar trabalhando aqui no Brasil, em Campos do Jordão, com um projeto que é para dependentes químicos. Por exemplo, na Europa eu trabalho com políticos de Israel e Palestina. Sempre é um tema, assim, com alguma resolução de conflito, alguma coisa que eu tenho que estar trabalhando com eles, sendo que trabalho também a Hard Skills, ou seja, eu vou para essa ONG, faço uma expedição com eles, seja de caiaque em mar. Por exemplo, aqui no Brasil, esta da semana que vem vai ser trekking, normal, caminhada na montanha e mais o canyonismo. E, então, cada programa tem um formato diferente, mas, claro, o objetivo é estar resolvendo o problema ali pendente e estar trabalhando bastante o potencial do ser humano, de cada indivíduo como individual. Então, a ONG ela não tem um projeto fixo. Ela muda e cada hora você tem um trabalho, cada hora você tem um projeto. A filosofia é a mesma, a gente está trabalhando, né, ao ar livre, ensinando o meio ambiente, como está vivendo nesse meio tão difícil, né, com tantas intempéries, e trabalhando o indivíduo em si, com seus problemas em si. Então, essa é a filosofia básica em todo o mundo. Sendo claro que primeiro é segurança, então a gente trabalha com atividades assim, de muito risco. Então, primeiro, né, você tem toda uma qualificação e a segurança é número 1. E assim todo o mundo. Mas, claro, o perfil de cada programa, né, você adapta até mesmo ao país ou à atividade que vai estar fazendo. Luiz? Voltando um pouquinho já para o esporte, até conversava isso com você no intervalo, a gente vê, por exemplo, um nadador que, né, tem a prova dos 100, dos 200, ele nada 5, 10 vezes o que a prova exige dele no dia a dia do treino dele. Como é que funciona o seu treino? Porque não adianta, você não pode chegar para correr 50 quilômetros todo dia, porque sua prova é de 50 quilômetros. Como é que funciona? Na verdade, é bem diferente, né, desse sprint que tem que ter um nadador. O meu já são treinos de resistência, mas, claro, eu não vou para uma prova dessa que eu corro 24 horas, correr 50 horas para estar preparada. Na verdade, meus treinos, né, meu corpo nem aguentaria, né? Então, na verdade, por exemplo, agora eu começo no ano, agora em janeiro, então faço toda uma base, né, de musculação, muita natação, muita bike, também a corrida, mas não forço tanto, porque a própria corrida, né, tem muito impacto no solo, então isso desgasta bastante joelho e tornozelo. Então, eu não quero ter esse problema. E aliado a isso, existe uma alimentação? Então, claro, eu tenho, claro, toda uma alimentação. Eu tenho 3 dietas diferentes, né, para quando estou treinando pouco, para quando não estou treinando, quando estou treinando muito, que são meus treinos de 6 horas, 10 horas, e também para minha alimentação na prova em si. Então, claro, depois dessa fase que eu estou agora em janeiro, então agora em janeiro já começo a fazer os treinos mais longos, de 3 horas, 4 horas, assim, e vou até um mês antes da prova, onde eu tenho que estar fazendo muitas horas, assim. Aí tem que estar treinando bastante resistência e, de preferência, no local da prova ou na natureza ali mais ou menos similar, entendeu? Ô, Fernanda, então, lá no início eu comentei que você teve uma situação com um determinado alimento e que por isso e também por outros interesses você também estuda a nutrição. Primeiro, conta o seu interesse pela nutrição, você também disse que vai além do esporte e esse caso aí que teve com determinado alimento. Na verdade, já vem desde da Adventure Racing, desde a corrida de aventura, porque são 5 dias sem dormir, então tem que cuidar bastante da minha alimentação. Então, eu chego para um nutricionista perguntar para ele, que eu vou comer? Ele não vai saber nem me explicar, sabe? Como assim? 5 dias sem parar para comer, para dormir? Ou seja, então, há 8 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso, foi o que comecei a ter esse meu interesse, né? E próprio para as outras maratonas. Eles não entendem 24 horas correndo. É difícil para um nutricionista estar dando esse toque para mim do que é o necessário ou não. Então, eu começo, né? Agora eu tenho um nutricionista, mas eu mesma já faço essa experiência, né? De tanta prova que eu fiz antes. E o que aconteceu comigo agora no Ultra Trail do Mont Blanc desse ano, que eu estava assim super forte, treinei um ano inteiro, era a minha prova do ano.
e estava ali em terceira colocação. Corri desde a França até a Itália num tempo de 10 horas, foi super rápido, porque treinando já tinha feito só em 13. E então cheguei ali e tomei era tipo um batido de baunilha, né? De baunilha. E tinha ali leite, né? Que era só proteína. Ou seja, eu tenho intolerância à lactose, então para mim isso ferrou. Foi chegar no estômago e vomitar, e passar mal. Então continuei correndo 10 horas, passando muito mal. Mas aí quando começou a noite, eu sozinha na montanha, já fiquei com medo de desmaiar por fraqueza. Então eu abandonei a prova no quilômetro 140, ainda com a terceira colocação. E, assim, muito triste, mas também feliz pelo aprendizado. Na verdade, hoje, para mim, a nutrição tá na frente até próprio dos treinos. É bom a gente explicar para o torcedor, para o telespectador, que também é torcedor, né? Sem dúvida. Para o telespectador, que atleta de alto nível, no caso dela, ela recebe equipamentos para ela usar, ela recebe um kit de alimentação para ela testar. Então, isso aconteceu com ela porque ela recebe de alguém que fabrica isso diretamente e especialmente para você, né? No caso, uma atenção maior com a bula teria resolvido seu problema. Na verdade, hoje eu tenho, né, o patrocínio da Oversteams, que me dá todos os suplementos que eu necessito para as provas e tanto para os treinos. Tem a The North Face, que me dá todo o material, assim, de alta qualidade para estar fazendo essas provas em alto nível, em alta montanha. Então, na verdade, nessas provas eu também eu tô cheia de prototypes, né, de prototipos, provando nessas provas também. Porque isso vai chegar para o consumidor só depois de 2 anos. Então, o tênis que eu uso hoje aqui, em 2012 vai estar na loja, mas já tem 1 ano que eu venho correndo com ele, venho provando, dando meu feedback. Isso em relação a todos os materiais e também em relação aos produtos que eu bebo. Ela não é chique não, né? Ela usa um tênis, gente, que só daqui 2 anos a gente vai ver, tá? Não é chique não. Mas nós somos as cobaias, né? E na verdade é a evolução, né? Você é muito triste para o consumidor, né? Para um atleta que quer estar fazendo esse tipo de esporte e pegar um quichute. Então a gente tá provando. É bom que se diga também que o tênis que ela está usando, ela também às vezes é chamada para um treinamento, né? Especialmente para testar o tênis. Porque o pessoal às vezes fica pensando que de repente chega lá, você usa e vai para a principal prova. Não, na verdade, pegamos, por exemplo, antes de eu vir agora para o Brasil, estava em Marrocos, então provando 2 tipos de tênis. Na verdade, já é o Hayasa que eu provo para um tênis de corrida, o Aboke, que é um tênis para trekking em montanha, em alta montanha, justamente para alpinistas estarem provando. Então a gente convida vários corredores, pessoas de várias revistas também, que são, né, têm uma opinião assim super forte para o produto em si, e eu saio correndo com eles pela montanha, fazendo um trekking na montanha, para eles estarem provando e dando um feedback para a própria marca, para estar continuando nessa evolução. Agora, eu fui interrompida no outro momento pelas imagens e eu queria te perguntar, porque passando por tantos lugares, você mesmo falando que chegou em topos de montanhas e que são cenários espetaculares, você consegue achar um que te encheu os olhos de lágrima quando você chegou lá em cima? Na verdade, essas que... Nossa, já corri em montanhas maravilhosas, né? Nossa, já treinei na Jordânia, que é um deserto maravilhoso, então é areia. Já treinei em São Francisco, ali, né? Com imagens maravilhosas de praias e montanhas bem diferentes. Mas, na verdade, e também neve, né? Para mim, a minha primeira prova na neve me marcou muito, porque você não tem aquela bandeirinha marcando, são sprays coloridos na neve falando para onde você tem que ir. Para mim, isso também foi bem interessante. Mas o que mais me marcou são essas provas que você faz nos Alpes, porque você larga de 800, 700 metros e sobe a quase 3.000 metros. E você, na verdade, me dá medo. Eu olho assim para cima da montanha e já baixo de novo, porque é medonho, é muito altas as montanhas. E, claro, uma que marcou muito foi quando eu fui campeã dessa TDS, eu larguei e estava em segunda, quando cheguei no topo da montanha e fiquei, né? É muito difícil porque é muito pequenininha as pessoas, mas eu vi e falei assim, eu acho que é uma garota, eu acho que é a italiana da Salomon que eu quero pegar. E, na verdade, na hora que eu vi, já capotei a montanha abaixo. Acho que foi tanta assim, emoção e também aquela ânsia, né? Eu falei, opa, é melhor eu acalmar. Mas eu lembro dessa cena que eu capotando na montanha, quase com medo de torcer meu pé. E capotei na montanha e por ter visto a garota. Mas logo depois, com calma, consegui passar e consegui ganhar a prova.
Sem dúvida, um esporte muito emocionante. Hoje a gente conversou aqui no Rede Social Esporte Clube com Fernanda Maciel e é papo, gente, que não acaba mais. A gente poderia ficar aqui até 1h da tarde, eu te perguntando sobre todas as provas, te perguntando sobre o seu treinamento. Ela falou que tem que treinar também, ter uma meditação para a cabeça, porque é um desgaste muito grande. Então só nos resta dar parabéns e falar que as portas estão abertas, viu? Para você voltar e contar tudo mais sobre a Fernanda Maciel. Muito obrigada e volte sempre. Obrigada, Bárbara. Para mim é um prazer estar aqui e poder falar um pouco para o Brasil, né? Que existem, né, atletas brasileiros fora que também são prestigiados e que tenta fazer bonita. Acorda, Brasil. Olha a atleta que a gente tem, viu? E eu vou mandar um abraço para o nosso titular aqui, Henrique André, que encontrei com ele na internet aí das madrugadas. E ele tá lá no resort, lá em Bora Bora, né? Aquele paraíso lá, água transparente. Um abraço para ele, tá vendo carente. A gente. Henrique tá carente. Tá vendo aqui o estúdio do Rede Social, a bancada super repleta, hoje com a Fernanda. Esse mulherão Henrique, você não viu ela em pé, viu? Você tá com inveja que eu sei aí de casa, viu? Um abraço para você, Henrique. E olha, gente, promessa é dívida, né? Ontem eu prometi que a gente passaria um vídeo das melhores comemorações do ano de 2011. Então, para fechar o Rede Social super especial de hoje com a Fernanda Maciel, ultramaratonista, vamos conferir aí as melhores comemorações dentro do esporte do ano de 2011. E amanhã tem mais Rede Social e a gente te espera. Henrik Eriksson på Bibic. Och sen den vänstern då. Höger, förlåt, höger då. Oj, oj, oj. Bad mistake in the back. It happens to many. But a costly point in this game. البحرين تبدأ مبكرا وتسجل في شباك المنتخب الهندي. This is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakarewa. This time for Africa. Parado nas esquinas, parado nas esquinas, parado nas esquinas. Aqui deu ir pro baile, eu fiz. Parado nas esquinas, parado nas esquinas, parado nas esquinas, parado nas esquinas. Espantando o ar, menina. Espantando o ar, menina. Adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor, a minha vida. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Nossa, assim você me mata.